Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Pois bem, os noticiários só falam da ação, da mega operação lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, no Morro da Penha, sobre a quantidade de pessoas que perderam a vida, dentre aqueles que estavam neste confronto. E eu vi também muitos influenciadores opinarem, vi padres que chegaram a falar que quem torce por tal situação está excomungado pela igreja e isso e aquilo. Bom, a primeira coisa que você, como católico, precisa fazer e entender, e desta vez eu não vou ler aqui o catecismo, mas eu vou apontar os parágrafos. Eu estou aqui com o catecismo de A a Z do professor Felipe Aquino, que já está separado por temas. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, então esse é o tema que nós podemos pegar, em que o catecismo trata bem, né? Quando pode ser legítimo ou não uma ação. Então, os números do catecismo é do parágrafo 2307 até o 2314. Então, são 8 parágrafos aqui. E eu peço que você estude. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos do 2307 até o 2314. Leia, que talvez você entenda melhor qual é a posição da Igreja referente a situações como essa. No entanto, meus irmãos, o que eu preciso falar, refletir com os católicos? Tem coisas, tem situações que estão acima da nossa alçada. Eu lembro quando eu trabalhava num concurso público aqui, como funcionário público estadual, né? Então, chegava um certo limite da autoridade que eu tinha atendendo as pessoas, e acima daquele limite eu não tinha, não é nem competência, mas eu não tinha autoridade para decidir. Diante dessas situações, nós não temos a autoridade para decidir entre isso e aquilo. A primeira coisa que nos resta como católicos, não só nesse tipo de conflito aqui no Brasil, mas também de todos os outros que existem pelo mundo. A oração. Oração pela conversão dos pecadores, a oração pelas almas daqueles que perderam suas vidas. Isso que nós podemos fazer, rezar. No entanto, mais uma vez, assim como eu já falei na questão do bebê reborn, na questão do morango do Nordeste, do morango do amor, na questão daquela vez que deu aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, e também quando teve aquela estátua do demônio lá no Rio Grande do Sul, que as pessoas, vai acontecer não sei o quê. Então, o que está por trás disso tudo, e que nós muitas vezes não enxergamos, o que está por trás dessa mega operação, que nós não, muitas vezes, nós
perdemos o foco, ficamos dispersos e não conseguimos nos manter. O que nós, como católicos, precisamos saber? O que é o essencial para nós? O que é o essencial para nós? Nós, como católicos, não podemos perder o foco disso nunca. Independente do que aconteça, independente dos conflitos, nós não podemos perder nunca esse foco. A primeira, a vida sacramental. Eucaristia, confissão e os outros sacramentos, né, quando necessário, unção dos enfermos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos olhar tanto coisas fora da nossa vida de católico e aqui dentro está uma bagunça. Da mesma forma que existe um conflito lá fora, existe um conflito aqui dentro da nossa alma. Tá, então eu quero palpitar a respeito da mega operação no Rio de Janeiro, mas como que está a minha vida de oração? Tenho rezado? Tenho rezado por essas almas? Porque eu preciso de uma vida sacramental como católico, Eucaristia, confissão, que são os principais. Depois eu também preciso ter uma vida de oração diária, oração do Santo Terço, outras orações, momentos que eu paro para conversar com Deus, para ter intimidade com Ele. Isso é essencial para a minha e para a sua vida. As coisas que estão fora não são essenciais. E eu não estou diminuindo nada aqui. Eu estou falando de salvação. Então, vida de oração, vida sacramental, leitura da Bíblia, leitura da palavra. Tenho rezado a Bíblia, tenho estudado, né? Tenho pego a Bíblia junto com outros livros que vão explicar a Bíblia para mim, para que eu esteja afiado quando for necessário, porque tudo isso faz parte daquela preparação que Jesus nos diz. Será que quando eu voltar encontrarei fé sobre a terra? Não sabeis o dia nem a hora, por isso estáis preparados. Quarta situação que eu preciso colocar, adoração. Ontem eu estava lá em Maringá e graças a Deus, né, eu tive que levar meu carro na revisão, mandei mensagem numa paróquia, mandei mensagem em outra. Nessa outra paróquia tinha a partir das 2 horas da tarde a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então fui lá e alguns minutos fui encontrar com Jesus. Nós precisamos adorar. E é triste a realidade. Começou a adoração, não era padre nem diácono, era um ministro extraordinário que estava colocando o ostensório, mas tinha 4 pessoas na igreja. E eu que nem sou da paróquia, né? Encontrei a adoração que estava tendo ali, ou seja, tanta gente precisa conversar com Jesus, está com Ele, mas esquecem de se encontrar com o nosso Senhor. Se chega a nossa hora, se acontece qualquer coisa na nossa vida e Jesus vem nos chamar, será que nós estamos preparados? Estudo da vida dos santos, estudo da história, estudo da igreja, estudo dos documentos da igreja. Nós precisamos ter isso também. Nós precisamos imitar essas virtudes, as virtudes dos santos, que foram homens de Deus. A virtude da castidade, a virtude da pureza, a virtude da sobriedade. Então nós precisamos buscar as virtudes e colocar em prática. Principalmente, talvez uma das virtudes mais difíceis, que é essa que se trata de castidade e pureza. Como o mundo anda sem pureza alguma, tudo é maldade, roupas que não são cabíveis a pessoas usarem, expondo
algo que é o mais precioso, que são os nossos corpos, feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Tudo sendo exposto e mastigado, falando e querendo nos impor que a sexualidade deve ser vivida desenfreadamente, né? Aí nós temos grande parte dos homens com problemas de castidade, de masturbação, de pornografia, homens casados com esses problemas, justamente porque falta a vida de oração, falta a vida sacramental, falta a leitura da palavra, falta a adoração. Você não vai conseguir vencer os vícios e os pecados pelas suas forças. Aonde você precisa encontrar força? Em Deus, obviamente. Agora eu entro, né? A luta contra o pecado. A minha confissão, eu tenho que me confessar tendo uma fiel, reta intenção no meu coração, que aquela seja a minha última confissão. Que eu não pecarei mais gravemente, que eu não precise desse sacramento mais. Então, que ter isso dentro do meu coração, essa vontade, esse desejo de não pecar mais. Ou seja, tudo isso que eu coloquei aqui é porque eu quero dizer que nós não podemos perder o foco principal da nossa vida, que é a salvação das nossas almas. Tá? Então, isto é o grande ensinamento. O grande ensinamento por trás disso tudo é que, independente do que aconteça no mundo, nós não podemos perder o foco da salvação da nossa alma e da nossa salvação. Quando nós perdemos o foco, aí é o grande problema. Aí é que mora o perigo. Porque essa vida que vai acabar. E o que nós teremos após essa vida? A eternidade na presença do Senhor ou o sofrimento por toda a eternidade? Os últimos 3 dias da nossa promoção, vamos aproveitar. Estamos até quase que acabando com o estoque da Eclésia na Catena Áurea. Está acabando, aproveite. São as últimas unidades que nós temos lá. Então aproveite 55% de desconto só nessa promoção, que é a promoção do Dia de Todos os Santos. Então vamos aproveitar, assim você ajuda o nosso apostolado, lembrando que sábado e domingo são preceitos, então nós precisamos participar da missa tanto no sábado como no domingo. Obviamente, né? Você pode cumprir o preceito do sábado na sexta-feira à tarde, à noite, e sábado ou domingo. Mas o importante é que são 2 preceitos, então nós precisamos participar de 2 missas, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé da Igreja Católica. Ajude nosso apostolado na nossa livraria católicosdeverdade.com.br. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.